Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. A nossa missão aqui ela é duplamente ingrata, porque a gente tem que fazer uma sessão logo depois dessa fera que vocês acabaram de ver, que não é nada fácil, e nós somos a única coisa entre vocês e o almoço. Então, a nossa missão ela não é nada fácil, mas tudo bem. Obrigado pelo tempo de todos vocês aqui hoje. Eu sou o Carlos Ribeiro. Santiago Gonderman. Nós somos engenheiros de Service Cloud aqui na Salesforce. E a gente vai falar para vocês um pouco sobre como vocês conseguem revolucionar o atendimento ao cliente usando um agente autônomo, usando o Agentforce Service Agent, o agente autônomo da Salesforce. Para falar sobre isso com vocês, a nossa agenda ela basicamente vai passar sobre essa revolução que a gente está conseguindo fazer na forma como você atende e interage com os clientes de vocês. Vamos dar um foco no nosso lançamento, né, o Agentforce Service Agent, e mostrar aqui algumas experiências. Né? Logo de cara a gente vai jogar um balde de água fria, comparado com o que a gente viu até agora. Vamos ver uma experiência bem convencional, e depois o Santiago vai consertar tudo, e aí a gente vai ver como é que é essa mesma experiência, só que usando o Agentforce. Quando a gente começa a falar de Agentforce para o atendimento ao cliente, a primeira pergunta que a gente costuma ouvir é: legal, então o Agentforce para atendimento, um atendente autônomo, ele é um bot? E a resposta é não. O bot, ele continua tendo ali o lugar de destaque dele, como o Gabi falou para vocês, para interações transacionais, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Voltou o nosso slide. Responder uma pergunta, então, como que eu emito uma segunda via de fatura? Como eu reinicio a minha senha? Para isso ele vai muito bem. Mas a gente sabe que um bot ele tem ali todo o script, começo, meio e fim, diálogos pré-definidos, e a gente, quando acaba tirando ele desse script, ele acaba se confundindo. E aí é que o Agentforce chega como um grande passo à frente nesse tema, porque ele consegue lidar com facilidade com temas de grande complexidade. O que eu quero dizer com temas de grande complexidade? Um exemplo simples. Eu, minha esposa e os meus 2 filhos. Eu não estou dizendo que eu vou em 4 pessoas, como vocês viram na demonstração agora há pouco. E ele consegue entender esse tipo de coisa. Já no bot não. Você tem ali aquele começo, meio e fim, os diálogos, todo o tema de treinamento. Então isso acaba fazendo que o Agentforce seja uma saída muito mais dinâmica. Né? Ele tem esse poder de tomada de decisão graças ao seu motor de reasoning, né? A tomada de decisão e raciocínio, que torna as coisas muito mais eficientes. E um bot, ele consegue te dar respostas baseadas nos seus artigos de base de conhecimento. Quando a gente fala de Agentforce, a gente está falando de IA generativa, a gente está falando de interação com o LLM e todos os dados do seu CRM e os seus artigos de base de conhecimento. Isso tudo é o que faz com que vocês possam ter muito mais sucesso no atendimento ao cliente de vocês, agregando economia, porque vocês vão ter um agente que não só tira dúvida, como toma ações. E essas economias aí de recursos e tempos, elas não param por aqui. Quando a gente fala no back-end, a gente fala da gestão, da criação de um bot, a gente está falando de custo. Por quê? É gente para criar, é gente para manter, é curadoria, pegar aquela informação, colocar no data lake, estudar, melhorar. Com o Agentforce, isso funciona diferente. Quando a gente está falando de um agente autônomo, a gente está falando basicamente em dizer para ele: você é um agente autônomo, você vai saudar o cliente que entrar em contato com você, vai perguntar qual é o e-mail, qual é o sobrenome dele, o que ele quer fazer, e aqui estão as suas instruções para você executar. Tão simples quanto isso. Né? Então, muito menos treinamento necessário, muito menos manutenção necessária para que ele possa funcionar. Então, levando em consideração tudo isso que a gente está falando aqui, a Salesforce ela criou o Agentforce Service Agent, né? É o ASA, um dos agentes de todos os que vocês vão ver aqui hoje, que esse é o nosso agente para o atendimento, para atender de forma autônoma as interações com os clientes de vocês. E essas interações, o tempo todo, 24/7, efetuando ações, não só sendo um bot consultivo, sendo um agente autônomo,
disponível 24/7 em todos os canais que vocês usam para interagir com o cliente de vocês. Ele vai resolver com velocidade, ele vai resolver com precisão e o mais importante, fundamentado em dados confiáveis de vocês. Ou seja, estou falando dos meus artigos de base de conhecimento, eu estou falando dos meus registros do CRM, do Salesforce, até dados que a gente está trazendo de fora e visualizando através do Data Cloud. Tudo isso muito seguro por conta da nossa camada de segurança, o Trust Layer. A configuração e a criação desse bot, ela é feita em minutos, né? Você consegue fazer essa configuração, essa criação, usando a linguagem natural, dizendo para ele o que ele vai ter que fazer. E claro, ponto muito importante, definir guardrails, ou seja, eu vou criar um bot, ele vai fazer o tema A, B, C da minha empresa, mas e se alguém entrar em contato com esse agente e falar qual é a receita para eu fazer um frango xadrez? Ele vai dar essa resposta? Claro que não. Você construiu guardrails, você disse através dos tópicos o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E claro, vai ter um momento que você pode precisar fazer esse transbordo para um agente humano. E aí é dessa forma que você também vai fazer essa definição. Importante ressaltar que a implementação desses agentes autônomos, ela pode ser feita em todos os canais que você interage com o seu cliente hoje, ou seja, WhatsApp, canal número 1 de interação para toda pessoa que está presente aqui em todo o Brasil, chat web, chat mobile, dentro de um portal Salesforce, enfim, você vai disponibilizar esse agente em todos esses canais e ele vai interagir de forma nativa. E agora, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma breve demonstração. Essa demonstração aqui ela vai acontecer em partes. E para vocês entenderem um pouco dessas partes aqui, dessa demonstração, a gente vai usar um personagem, o Carlos. O Carlos hoje, dia 12 de novembro, ele decidiu que ele quer levar a família dele para aproveitar o feriado, dar uma descansada no feriado agora de 15 de novembro. Então, super em cima da hora, ele vai pegar aquele hotel maravilhoso que a gente viu aqui na demonstração do Gabriel, que ele já se hospedou lá ano passado e vai tentar fazer uma reserva em cima da hora. Então, aqui a gente está vendo, ele vai pegar o celular dele, a gente viu que ele pegou, abriu o WhatsApp, vai mandar uma mensagem lá para o número da Coral, o Hotel Coral, mandou um oi, e está esperando ali que alguém responda a ele, um operador, um bot. A gente ainda não está levando em conta uma experiência uau. Eu falei que ia jogar um balde de água fria em vocês. Recebeu uma resposta do agente virtual da Coral, está dando aqui alguns menus, né, algumas opções que ele pode usar para fazer o que ele veio buscando. Ele quer fazer uma reserva. Então, ele clicou ali no botão de reserva e esse bot transacional ele já vai fazer uma pergunta. Qual é a data de check-in? Então, o Carlos ali, vamos pensar que ele viu um pouquinho da apresentação do Gabriel e ele falou que era para o próximo feriado. Saímos do script do bot, o bot não entendeu. Ele quer que responda com dia, mês e ano. Então vai lá o Carlos novamente, coloca dia 15 de 11 de 2024. E agora ele vai entender. Entendeu? Para continuar com essa reserva, ele quer a data de checkout. Então, a data de checkout, o Carlos já aprendeu e vai fornecer na mesma forma que ele ofereceu a data de check-in. Deu a data de checkout, quantas pessoas são, então já sabe que esse bot aqui, convencional, ele vai pegar um pouco leve, não vai falar que é eu, a esposa, meu filho, o periquito, o papagaio. São 3 pessoas, ok, ele vai entender essa intenção aqui, são 3 pessoas, deu um resumo, pediu para ele confirmar para seguir. Só que ele tem uma dúvida. Carlos tem um filho pequeno, o filho pequeno está indo com eles, e ele quer saber ali sobre cama extra, tarifas, enfim, e aí ele está escrevendo de forma aberta, usando linguagem natural, quer saber sobre a informação da reserva. E aí, o bot entendeu que ele tem uma dúvida. Se ele tem uma dúvida, eu vou te mandar para onde? Para o menu de dúvidas. E aí ele volta para o menu de dúvidas mais frequentes, não tem a dúvida que ele quer tirar nas dúvidas mais frequentes. Então, mais uma vez, ele vai tentar, de forma natural, escrever ali o que ele precisa de ajuda desse bendito bot,
Tenho lá um filho, preciso de uma cama extra para o meu filho, quero saber de tarifas e tudo mais. Mandou. E aí a gente chega naquele ponto que a gente vai precisar de um suporte de um humano. Para mostrar essa experiência do atendimento, falar um pouco como a gente vai melhorar isso daqui, eu vou trazer o Santiago para me ajudar. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Como que o Hotel Coral aqui pode se preparar para receber esses agentes? Então, o primeiro que a gente vai fazer é conectar os canais. Hoje a gente já tem o OmniFlow para fazer toda a distribuição entre os diversos aqui, seja WhatsApp, chat, Facebook Messenger, Line. Mas isso significa que toda interação vai para o Agentforce? Não. A gente pode ter cenários híbridos. Então, eu quero ter meu